Vai fazer a segunda fase do exame de ordem em Direito Penal e quer saber como que você vai redigir, como que você vai minutar essa peça de agravo em execução? Meu amigo, minha amiga, você está no lugar certo, tá? Então fica aí até o final da aula para você aprender absolutamente tudo sobre essa peça, do endereçamento até os pedidos. Olá, minhas queridas, olá, meus queridos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula de segunda fase, aulinha de peça, aula de agravo em execução, um recurso que é muito, mas muito cobrado na segunda fase do exame de ordem, e aqui nessa aula você vai aprender absolutamente tudo sobre esse recurso, ok? Eu vou te ajudar o máximo possível aqui nessa aula. E para você me ajudar também, eu peço que você deixe aqui embaixo o seu like nesse vídeo, porque isso nos ajuda demais, né? O vídeo ganha repercussão e o YouTube distribui para mais pessoas. Também, ao final da aula, deixe aqui embaixo o seu comentário. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal para ter acesso a mais conteúdos, inclusive as demais peças do exame de ordem você também encontra aqui no canal. Vai na playlist de segunda fase, você vai encontrar recurso de apelação, vai encontrar memoriais, vai encontrar resposta à acusação, além de outros conteúdos pontuais que vão te ajudar na segunda fase, ok? Além do mais, me segue lá no Instagram. O Instagram tá aqui embaixo, aqui no cantinho, né? Professor Cebrian, @prof.cebrian. Tem muita dica de segunda fase para você. Vai lá e segue, ok? Lembrando que essa aula aqui também é um oferecimento do nosso curso de segunda fase, nosso curso lá pela Prodigy Preparatório, um curso específico para a segunda fase do exame de ordem, onde você vai aprender a minutar do zero todas as peças prático-profissionais, além de ter um acompanhamento individualizado na mentoria Pro, além de simulados, entre outras questões importantíssimas para sua preparação. Você confere o curso clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário, beleza? Feita aqui a nossa propaganda, a gente pode passar então para a nossa aulinha de agravo em execução, que é uma peça importantíssima para o seu exame de ordem, beleza? Bom, algumas noções introdutórias sobre essa peça. Quando nós falamos em agravo em execução, nós falamos necessariamente no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, tá? Então, primeiro, eu vou passar um contexto geral, algumas noções introdutórias, para que depois a gente comece lá no comecinho da peça e vá até o final, para que você aprenda desde o endereçamento até os fatos, pedidos, teses, prazo e fechamento da sua peça. Mas antes eu preciso contextualizar vocês, né, em relação a essa peça aqui. Então, quando falamos em agravo em execução, nós falamos necessariamente no artigo 197, que além de ser o fundamento legal dessa peça, é a única referência, né, dentro do nosso ordenamento jurídico ao agravo em execução. E já a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, qual é a previsão normativa? Das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. O que basicamente essa norma quer dizer pra gente? Olha só, de toda e qualquer decisão proferida pelo juiz das execuções penais, caberá o agravo em execução. Uma das peças que nós estudamos no nosso curso de segunda fase é a petição simples na fase de execução, quando você quer, por exemplo, requerer ao juiz da execução um benefício para o seu cliente, quando, por exemplo, você quer pedir a progressão de regime do seu cliente, quando, por exemplo, você quer pedir um livramento condicional, quando, por exemplo, você quer pedir uma remissão de pena. Então, existe aquela petição simples que não se confunde com esse agravo aqui. Mas, ao julgar aquela petição simples, um pedido qualquer, na fase de execução, né, dessa decisão do juiz, caberá um agravo em execução. Então, o recurso que nós estamos estudando aqui agora é justamente o instrumento, né, recursal, o meio recursal para atacar essa decisão do juiz das execuções. Você vai lá e faz um pedido, o juiz nega, você pode recorrer por meio de um agravo em execução. Da mesma forma, se o Ministério Público realizar um pedido e for deferido, você pode também, não concordando com aquela decisão, interpor um recurso de agravo em execução, interpor o agravo em execução. Então, deixando bem claro para vocês que o agravo em execução é um recurso, e se é um recurso, portanto, é peça dupla. Você vai minutar duas petições na sua prova, a peça de interposição e a peça de razões. Professor, não entendi o que é esse negócio aí de peça de interposição e peça de razões. Se você está acompanhando as minhas aulas, né, aqui no YouTube, ou se você já está
no nosso curso, você bem sabe o que é uma peça de interposição e o que é uma peça de razões. A peça de interposição é aquela peça endereçada ao juiz de primeira instância, né, comunicando ao juízo que você pretende recorrer daquela decisão. Aí, com base na análise dessa petição de interposição, o juiz de primeira instância vai realizar um juízo de admissibilidade, ou seja, ele vai analisar a presença de pressupostos recursais objetivos e subjetivos, como, por exemplo, a tempestividade do recurso, se o recurso foi interposto no prazo adequado, dentro do prazo, e a legitimidade de parte, ok? Então essa é a petição de interposição. Só que junto com a petição de interposição, que é só uma folhinha, você junta também as razões recursais, que é onde efetivamente você vai trabalhar o mérito do assunto, né? Você vai trabalhar o mérito do caso, vai expor ali suas razões de fato e de direito, buscando desse modo com que o tribunal reforme aquela decisão. E essa petição de razões, essa peça de razões recursais, você endereça ao tribunal competente, né? Então, embora as duas sejam juntadas na primeira instância, a interposição é endereçada ao juiz de primeira instância, mas a peça de razões é endereçada ao tribunal. Por quê? Porque assim que esse juiz de primeira instância realizar esse juízo de admissibilidade, ele vai fazer a remessa desse recurso para o tribunal competente, ok? Então, por se tratar de um recurso, você vai minutar esse agravo em execução em petição dupla, em peça dupla, ok? Um fato muito importante também sobre o agravo em execução é que o agravo em execução ele segue o procedimento do rese. E o que de acho é o rese? Bom, rese não é o imperativo do verbo rezar aqui nesse contexto. Rese é a sigla de recurso em sentido estrito, que é outra peça bastante cobrada na segunda fase do exame de ordem, que você pode encontrar inclusive uma aula aqui no canal. Mas por que eu trago essa informação para vocês? Por que o agravo em execução segue o procedimento do rese e por que isso é importante para o seu exame de ordem? Quais são as consequências disso? Olha só, eu acabei de falar para vocês que o artigo 197 é a única referência dentro do nosso ordenamento jurídico sobre o agravo em execução, não foi? E por que isso acontece? A motivação é simples. O artigo 197 está previsto lá na Lei de Execuções Penais. Só que a Lei de Execuções Penais não traz para a gente um procedimento que esse agravo em execução deve seguir, né? Ao contrário do que faz, por exemplo, o Código de Processo Penal com recursos como, por exemplo, o recurso de apelação e o recurso em sentido estrito. E por que a Lei de Execuções Penais não traz essa previsão e por que também não tem uma previsão no Código de Processo Penal sobre o procedimento do agravo em execução? Simples, porque quando estava tramitando o projeto da Lei de Execuções Penais, quando a Lei de Execuções Penais foi promulgada, também tramitava no Congresso Nacional um projeto de um novo Código de Processo Penal. E nesse novo Código de Processo Penal estava lá previsto, né, um procedimento para julgamento do agravo em execução. Mas, senhoras e senhores, acontece que esse Código de Processo Penal, esse possível novo Código de Processo Penal, nunca entrou em vigor, nunca foi promulgado. Ou seja, nós ficamos órfãos de um procedimento para o agravo em execução. Então, a única disposição legal que tem em nosso ordenamento jurídico sobre o agravo em execução é o artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Aí, em razão dessa ausência de previsão normativa, a jurisprudência, né, e a doutrina passaram a entender, e hoje em dia isso é entendimento consolidado, passaram a entender que o agravo em execução deveria seguir o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. Por quê? Porque antes de existir o agravo em execução, as decisões da execução eram atacadas por meio de rese. Então, hoje em dia, o agravo em execução segue o mesmo procedimento do rese. E por que isso é importante para a segunda fase do exame de ordem? Qual que é a implicância prática disso para a sua prova? Bom, se o agravo em execução segue o mesmo procedimento do rese, alguns institutos que são peculiares ao recurso em sentido estrito serão também aplicados ao agravo em execução. O grande exemplo disso, que é o que mais tem relevância para a sua prova, né, além do prazo, que também é o mesmo, é o juízo de retratação. O juízo de retratação, né, é um instituto que é peculiar ao recurso em sentido estrito. Então, esse juízo de retratação, ele não está previsto expressamente para o agravo em execução, mas ele é previsto para o recurso em sentido estrito. É um instituto característico, né, peculiar
do recurso em sentido estrito. E por conta de todas essas situações, essa razão que eu acabei de explicar para vocês, também existirá o juízo de retratação no agravo em execução. E o que é esse juízo de retratação? Olha só, de um modo geral, quando o juiz de primeira instância recebe ali a interposição do recurso, ele não pode reformar a própria decisão. Uma vez que ele já sentenciou, uma vez que ele já deu a sua decisão, ele não vai mudar essa decisão, ok? A não ser que seja um embargo de declaração, mas é outra situação, não mexe com isso não. Então esse juiz ele vai pegar esse recurso e vai remeter para o tribunal competente, ok? Ok, essa é a situação normal. Mas quando é um recurso em sentido estrito, a lei confere, a legislação confere ao magistrado, confere ao juiz a possibilidade dele mesmo reformar a sua decisão, quando entender que deve ser reformada, e para isso ele não precisará encaminhar esse processo para o tribunal. É o que eu chamo de perdão pelo vacilo, é o juízo de vacilação. O juiz olha aquela decisão, olha as razões recursais ali previstas nesse rese e também previstas nesse agravo em execução, diz, bom, eu errei aqui, fiz cagadinha aqui, então eu mesmo vou reformar essa decisão. Isso se chama juízo de retratação. É previsto para o rese, mas por conta disso, né, dessa ausência de previsão normativa sobre o procedimento para o agravo em execução, também existe no agravo em execução. E esse é um pedido que você deve fazer na sua petição de interposição. Você deve pedir para que o juiz ele reforme a sua própria decisão, né, realizando assim o juízo de retratação. E caso assim ele não entenda, que ele efetue, que ele realize a remessa desses autos para o tribunal competente, tá? E essa previsão do juízo de retratação está lá no artigo 589 do Código de Processo Penal. Com a resposta do recorrido, ou sem ela, será o recurso concluído ao juiz que dentro de 2 dias reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados, com as cópias que parecerem necessários, beleza? Pessoal, já deixa aí o seu like. Se você esqueceu de curtir o vídeo, curta agora porque é importante pra gente, beleza? Se inscreva no canal também. Bom, seguinte, o que é esse negócio aqui? Isso aqui, pessoal, é nosso mapa da persecução penal. Se você é nosso aluno e se você já assistiu a outras aulas nossas aqui do canal, você certamente já sabe o que é isso aqui. Eu sempre gosto de situar o aluno no curso dentro da persecução penal. Se o aluno não entende a persecução penal, se o aluno não tem clareza em relação a esse mapa aqui, em relação a esse esquema aqui, certamente ele terá dificuldades de identificar a sua peça prático-profissional. Por isso que no começo do nosso curso, lá nas primeiras aulas do método Prodigi, eu já apresento a persecução penal, já explico para o aluno fase por fase no processo, ato por ato no processo, para que ele saiba identificar a peça prático-profissional assim que ele lê o seu caso prático, né? Porque o caso prático vai dar um momento processual e você lendo esse momento, você sabe, tem que saber pelo menos qual é o próximo ato. E sabendo qual é o próximo ato, você consegue identificar a sua peça. E quando falamos, senhoras e senhores, em agravo em execução, nós estamos falando já numa situação que estamos no final da persecução penal, logo depois do trânsito em julgado. Então, certamente, o seu caso, a sua prova vai deixar evidente, de alguma forma, vai demonstrar, vai evidenciar que a sentença transitou em julgado, né? Não necessariamente vai trazer o termo trânsito em julgado, mas pode ser, por exemplo, a expressão condenação definitiva, decisão definitiva. Então, a partir do momento em que o seu caso prático profissional traz lá decisão definitiva, trânsito em julgado, você consegue, portanto, já excluir essa cacetada de peça que vem antes do trânsito em julgado. Você já não vai mais cogitar as peças de liberdade, você não vai mais cogitar resposta à acusação, você não vai mais cogitar memoriais, você não cogita mais recurso em sentido estrito, você não cogita mais recurso de apelação, você não cogita mais todas as peças que vêm antes desse trânsito em julgado. Aí vai sobrar o quê? Vai sobrar a petição simples, o agravo em execução e a revisão criminal, né? E como que você vai fazer então para identificar esse agravo em execução? Para isso, a gente tem que fazer um estudo prévio de como que a FGV já cobrou essa peça, para que você, com base nisso, saiba quais são as diquinhas que a FGV coloca na sua prova, para que você saiba se é ou não um agravo em execução. Primeiro que essa peça aqui é top 5 dentro do nosso ranking das peças mais cobradas pela FGV, né? É uma peça top 5 das todas as peças já cobradas, ela está na 5ª posição dentre essas peças, tá? E quais são essas evidências que a FGV traz para você, no caso prático profissional, para que você consiga identificar se é um agravo em execução? Bom,
Além, é claro, do trânsito em julgado, a banca, ela evidencia para você que um pedido foi feito ao juiz das execuções penais. E esse pedido, né, que é um benefício da lei de execução, um benefício de execução penal, um benefício penitenciário, ele é negado. É assim que vem sendo cobrado pela FGV. Então você, na condição de advogado, né, ou outro advogado até então, não tem problema, vai lá e faz um pedido de um benefício de um benefício da fase de execução. Por exemplo, ele vai lá e faz um pedido de progressão de regime, ele vai lá e faz um pedido de livramento condicional, ele vai lá e faz um pedido de remissão de pena. E esse pedido é negado. Inclusive, no caso prático profissional, a própria FGV já lista ali as razões pelas quais esse juízo das execuções, o juiz das execuções negou esse pedido. Aí fica fácil para você trabalhar as suas teses, né? Então são basicamente essas duas situações aqui que ficam evidenciadas, mas pode ser também que a FGV traga de outra forma esse caso prático profissional, numa situação onde, por exemplo, o Ministério Público faz um pedido, ele faz um requerimento ao juiz das execuções, como, por exemplo, a revogação de um benefício, né, penal, de um benefício da execução penal, e o juiz defere esse pedido. Né? Nesse caso, você também vai poder atacar essa decisão mediante um agravo em execução. Por quê? Porque segundo o artigo 197 da LEP, das decisões proferidas pelo juiz da execução, caberá o agravo em execução sem efeito suspensivo. Beleza? Então é assim que a FGV vai trazer, né, as evidências do recurso, desse recurso que é o agravo em execução. Como é que você vai diferenciar o agravo em execução de outras peças depois do trânsito em julgado, como a petição simples e como a revisão criminal? Primeiro, a petição simples, né, se for um caso de petição simples, que eu acredito que não vai cair no seu exame de ordem, mas ainda assim tu tem que ficar preparado, a FGV não vai demonstrar ali uma decisão recente no processo, porque se existe uma decisão recente no processo, caberá o agravo em execução. Então ela vai evidenciar uma situação onde não foi feito ainda nenhum pedido sobre aquele benefício para o juiz das execuções penais, ao contrário do agravo em execução, onde ela vai evidenciar, onde a banca vai evidenciar que já existe uma decisão ali do juiz, ok? Já em relação à revisão criminal, quando falamos em revisão criminal, nós falamos em um erro judiciário, né? Quando, por exemplo, surgem novas provas depois do trânsito em julgado, quando surgem as notícias, né? Quando fica comprovado que algum documento utilizado para a condenação era documento falso e assim por diante. Então são casos de erro judiciário que a banca também costuma deixar bem evidente. Não há que se falar em benefícios da fase de execução, tá? É bem fácil diferenciar essas peças. Inclusive, daqui a pouco eu vou gravar uma aula de revisão criminal, para que você consiga depois também aprender a redigir essa peça aqui. Nesse momento, nessa hora, provavelmente já deve ter essa aula no canal. Se não, em uma semana, 2 semanas, certamente estará aí disponível para você. Ok? Bom, aqui eu trouxe para vocês o trecho de algumas situações que a FGV já cobrou, né? O trecho de alguns casos que a FGV já cobrou, para justamente evidenciar para você, para justamente mostrar para você que essas evidências existem. Esse daqui, por exemplo, foi o 16º exame de ordem. Olha só a redação. No dia 25 de fevereiro de 2015, você, advogado de Gilberto, formulou o pedido de obtenção de livramento condicional junto ao juízo da vara de execução penal, ou seja, juízo da vara de execução penal já está dentro da fase de execução penal, formulou o pedido de algum benefício, que é o livramento condicional, e olha só o que é dito na sequência. O pedido, contudo, foi indeferido. Então temos aqui uma decisão, e de toda e qualquer decisão proferida pelo juiz das execuções penais, caberá o agravo em execução. Aí, inclusive, repare só que o próprio caso, né, já traz ali as razões pelas quais o juiz negou o benefício, negou aquele pedido. Isso aí é a banca dando de bandeja para você quais são as teses que você deve trabalhar na sua peça, porque basta você rebater essas teses. Outro caso que eu trouxe aqui é o 24º exame de ordem. Olha só, Lucas apresenta requerimento de progressão de regime, né? Evidentemente que antes já ficou destacado aqui que estamos dentro da fase de execução penal. É claro que eu não coloquei aqui para vocês todo o caso prático profissional. Aí depois é dito que o juiz das execuções indefere o pedido
de progressão sob os seguintes argumentos. É mais uma vez a banca abrindo as perninhas e mostrando para você quais são as teses que você deve alegar. Por isso que eu acho que o agravo em execução é uma das peças mais fáceis de você minutar e também uma das mais fáceis de você identificar, ok? Não tem dor de cabeça em relação a isso. Vistas essas noções introdutórias, né, sabendo identificar essa peça, a gente pode passar então para a peça propriamente dita, né? Vou passar aqui para vocês como que você pode redigir essa peça, quais são os pilares, qual é a estrutura dessa peça aqui, ok? Em relação à competência, quando falamos em competência, falamos no endereçamento, tá? Para fins de aula prática, nós falamos de endereçamento. Lembrando que o agravo em execução é um recurso. Se é recurso, é petição dupla, né? Peça de interposição e peça de razões. Então temos lá a peça de interposição que vai ser endereçada ao juiz de primeira instância, que vai ser endereçada ao juiz das execuções penais. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de execução penal da comarca D do estado D. Professor, não tinha que ser ao juízo? Tanto faz, tá? Tanto faz. O 319, inciso 1 do Código de Processo Civil exige que seja mencionado como requisito da petição inicial, exige que seja mencionado o juiz competente. E nesse tipo de endereçamento também estamos mencionando o juiz competente. Então as duas formas estão corretas, tá? Para com essa frescura aí de achar que só existe uma forma correta. É feito assim há 60 anos e ninguém reclama, tá bom? Sempre foi aceito. E isso não quer dizer que agora está errado. A redação do 319, inciso 1 do Código de Processo Civil exige a menção do juízo e aqui estamos mencionando sim o juízo, ok? Peça de razões, você endereça ao tribunal competente que vai julgar esse agravo em execução, egrégio Tribunal de Justiça do Estado D. Lembrando que você não pode ficar inventando informações, não vai inventar um nome de comarca, não vai inventar um tribunal se o seu caso prático profissional não trouxer ali qual é o tribunal competente, qual é o juízo competente, né? A banca costuma trazer sim esse juízo competente, então utilize o juízo competente, ok? Bom, o nome da peça aqui é fácil, né? É agravo em execução. Isso, tá certo. É agravo em execução. Peça de interposição você vai nomear como agravo em execução. E a peça de razões você vai nomear como razões do agravo em execução. Ok? Esse nome da peça é ali no preâmbulo. Então você colocou o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, blá, 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 blá. Aí você começa o preâmbulo. Fulano de tal, já qualificado nos autos em epígrafe, vem por meio do advogado que essa subscreve com fundamento no artigo 197, interpor, né, vem respeitosamente, aquela coisa toda que você já conhece, interpor agravo em execução. Esse é o nome da peça. Aí na peça de razões, você vai nomeá-la como razões do agravo em execução. Como verbo da sua peça lá no preâmbulo, utilize interpor, tá? Vem por meio de vossa excelência, vem na presença de vossa excelência com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, vírgula, interpor. Esse é o verbo da peça, porque recurso nós utilizamos o verbo interpor. Cada peça tem um verbo específico, né? Tem um conjunto de verbos adequados. Isso não necessariamente vai causar algum desconto na sua prova se você eventualmente errar o verbo, mas é interessante porque são verbos adequados segundo a tradição jurídica. Então, o recurso é interpor. Você utiliza, por exemplo, na peça de resposta à acusação, o verbo apresentar, embargos você utiliza opor e assim por diante, ok? Bom, em relação ao fundamento legal, o fundamento legal dessa peça não deveria ser outro a não ser o próprio artigo 197 e haja visto aqui, por conta das razões que eu já disse para vocês agora há pouco, essa é a única disposição que trata do agravo em execução em nosso ordenamento jurídico. Já em relação às teses, pessoal, as teses são todas aquelas teses que dizem respeito a benefícios da execução, são aqueles pedidos relacionados à execução penal. E quando falamos em pedidos da execução penal, nós falamos lá no artigo 66 da Lei de Execuções Penais, né? A Lei de Execuções Penais, a LEP, ela traz no artigo 66 ali uma série de competências do juiz da execução. E eu recomendo que você grife esse artigo, que você deixe separado esse artigo, que você estude esse artigo, bem como os institutos ali mencionados, porque são esses os objetos de um agravo em execução, são esses os objetos, as teses de uma petição simples na fase de execução, né? Então, pega aí o 65 da LEP, que você vai verificar o seguinte: a execução penal competirá ao juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência,
ao da sentença. Eu acabei de ler aqui o 65 porque eu sou burro, né? O 66, na verdade, diz o seguinte: compete ao juiz das execuções. Inciso 1, aplicar aos casos julgados em lei, lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado, declarar extinta a punibilidade, decidir sobre soma ou unificação de penas, progressão de regime, detração, suspensão, livramento condicional, incidentes da execução, saídas temporárias, revogação da medida de segurança, enfim, uma cacetada de benefícios e de matérias de competência da LEP. São essas as matérias que serão trabalhadas na lei de execuções penais, né? São situações onde no seu agravo de execução você visa a modificação, a reforma daquela decisão do juiz das execuções penais. Já em relação aos pedidos, para cada tese que você trabalhar na sua peça, um pedido deve ser feito, né? Para cada tese, um pedido correspondente, e para cada pedido que você realizar, você deve colocar ali, citar ali no pedido um fundamento legal, porque isso sempre é cobrado na sua prova, sempre é exigido na sua prova. Além do mais, né, além de fazer um pedido para cada tese que você alegou, como se trata de um recurso, você deve ainda fazer alguns pedidos especiais. Pedidos esses que são tanto da peça de interposição como na peça de razões. Então, na peça de interposição, depois do preâmbulo, depois do nome da peça, você peça que o recurso seja recebido, processado e remetido ao tribunal competente para julgamento, além de pedir também o juízo de retratação. Requer que Vossa Excelência realize o juízo de retratação, reformando a sua própria sentença e, caso assim não decida, que proceda à remessa desse recurso. Então peça esse juízo de retratação antes desse pedido que eu acabei de citar para vocês, né? E na peça de razões você deve pedir ali conhecimento e o provimento do recurso. Agora, em relação ao prazo desse agravo em execução. Bom, nós já repeti algumas vezes aqui, que a única disposição que existe é o 197. Então, nesse sentido, pessoal, não existe uma previsão legal do prazo desse recurso, de quando que esse recurso deve ser interposto. Então, por conta disso, nós aplicamos o prazo de quem? Do rese, do recurso em sentido estrito, tá? Então, o mesmo prazo para a interposição do rese é o mesmo prazo para a interposição do agravo em execução. O mesmo prazo para apresentar as razões do agravo é o mesmo prazo para você apresentar as razões do recurso em sentido estrito, ok? Que prazo que é esse? Bom, para interpor é 5 dias e para você apresentar as razões é de 2 dias, ok? Isso, inclusive, é o entendimento consolidado pela súmula 700 do STF. É de 5 dias o prazo para a interposição de agravo contra a decisão do juiz das execuções penais. Aí entra uma dúvida que é muito comum entre vocês, né? Olha só, são duas petições, né? A petição de interposição, que deve ser datada, e a petição de razões, que também deve ser datada. Como é que eu faço? Nesse caso, haja vista que as duas petições eu devo apresentar de maneira conjunta na OAB. Por quê? Porque na prática é muito comum que o advogado ele junte a petição de interposição no prazo adequado, no caso aqui 5 dias, e depois ele futuramente, né, no prazo, ele vai lá e junta a sua peça de razões no processo. Mas pode ser que na prática também ele faça as duas coisas no mesmo momento, né? Junte tanto a interposição como a peça de razões no mesmo momento, de uma vez só. Isso é bem comum. E na prova do exame de ordem tem que ser feito assim, porque você não vai, no domingo da sua prova, fazer a peça de interposição e depois no outro domingo voltar para fazer a peça de razões. Não, tem que ser tudo junto. E para que uma dessas peças não fique intempestiva, você deve, tanto na petição de interposição como na petição de razões, respeitar o prazo de 5 dias. Se você está apresentando as razões no prazo da interposição, junto com ela, automaticamente também é tempestiva, também está no prazo, ok? Então, tanto na peça de razões como na peça de interposição, você deve observar o prazo de 5 dias, tá? 5 dias, interposição e razões, porque você está fazendo no seu exame de ordem, está apresentando no seu exame de ordem as duas peças no mesmo prazo. É assim que a FGV vem exigindo dos alunos, ok? Bom, vimos o agravo em execução, mas eu acho interessante trazer para vocês também outra peça, que é a sua irmã gêmea, que é a resposta ao agravo em execução, que são as contrarrazões ao agravo em execução. Essa é uma peça que não foi cobrada até hoje no exame de ordem. Eu não sei quando você está assistindo a essa aula, mas até a data de hoje, até meio de 2021, a FGV ainda não cobrou essa peça de contrarrazões ao agravo em execução, mas é uma peça que eu acho que tem muita
chances, né, muitas chances de ser cobrada, porque é uma peça que assim como o agravo em execução, permite que a banca trabalhe um número grande de teses, né, que é basicamente isso que a FGV visa para avaliar o teu conhecimento. É uma peça que não foi cobrada ainda, então tem uma chance muito grande de surpreender o candidato. As contrarrazões ao agravo em execução é basicamente a resposta ao agravo em execução. Afinal, existe uma coisinha dentro do nosso ordenamento jurídico chamada de princípio do contraditório, né? Existe a ampla defesa e o contraditório. Ou seja, a partir do momento em que você, né, interpõe um agravo em execução, a outra parte tem que tomar ciência, tem que ser dada chance a essa outra parte de responder a esse recurso de agravo em execução. Então vamos imaginar, por exemplo, que o juiz ele tenha negado um pedido na execução, tenha negado, por exemplo, um pedido de remissão de pena. Você vai lá então e interpõe agravo em execução. O seu recurso não vai subir sozinho, só com seu agravo em execução. O Ministério Público também vai juntar uma peça. E essa peça é a resposta ao agravo e se chama contrarrazões ao agravo em execução. É basicamente ele rebatendo tudo aquilo que você alegou na sua peça de agravo em execução. Da mesma forma, pode ser também que o Ministério Público, né, tenha interposto esse agravo em execução de uma decisão proferida pelo juiz das execuções penais e você seja intimado para apresentar as contrarrazões desse agravo em execução que foi interposto pelo Ministério Público. Ok? Tu tem que ficar bem esperto em relação a esses detalhes. Também vai ser uma peça dupla, só que você não vai minutar a petição de interposição, né, e sim uma petição de juntada e vai minutar a peça de contrarrazões. Professor, não entendi. Olha só, quando estamos diante de um recurso normal, uma situação onde você vai interpor um recurso, você minuta a peça de interposição e você minuta a peça de razões. Quando estamos diante de contrarrazões, você não minuta uma peça de interposição, você minuta uma peça de juntada e você não minuta uma peça de razões, você minuta uma peça de contrarrazões. Qual que é a diferença? Basicamente o nome. Não chamamos de interposição porque você não está interpondo o recurso e sim juntada porque você está apresentando aquele recurso. Não chamamos de razões recursais porque você não está interpondo o recurso e sim chamamos de contrarrazões ao recurso de apelação. Fundamento legal também é o artigo 197, por falta de opção. Nome da peça, tanto na peça de juntada como na peça de contrarrazões, você vai nomear como contrarrazões ao agravo em execução. As teses seguem, aqui eu coloquei aula 30 porque é um slide que eu utilizo nas nossas aulas de segunda fase, mas é basicamente teses que dizem respeito ao artigo 66 da Lei de Execuções Penais. A diferença é que você está no outro polo agora, está no outro lado e você vai rebater aqueles argumentos já colocados pelo Ministério Público, o que é mais fácil ainda, porque além de demonstrar a posição do magistrado, o seu caso prático profissional também vai demonstrar qual é, né, as razões, quais são as razões do Ministério Público e fica muito mais fácil para você trabalhar ali as suas teses. Em relação ao pedido, né, além de você já saber que para cada tese você realiza um pedido, também temos pedidos especiais aqui. Então, na peça de juntada, você pede que as suas contrarrazões sejam recebidas, processadas e remetidas ao tribunal competente e na sua peça de contrarrazões você pede o não provimento do recurso, né, no sentido de manter integralmente a decisão anterior, manter integralmente o que foi estabelecido na decisão do juiz de primeira instância, prazo o mesmo do agravo em execução. Ok? Então essas são as disposições principais sobre o agravo em execução. Se você quiser que eu resolva, né, uma peça, se você quiser aulas onde eu faço a resolução de um caso prático profissional, mostrando na prática como que ficaria essa peça, eu recomendo que você conheça o nosso curso de segunda fase, que você pode conhecer clicando no link que está aqui na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Certamente as inscrições estão abertas porque é um curso contínuo, você entra no curso quando bem entender, as aulas estão todas disponíveis, né? Então são 43 aulas totalmente didáticas, cada aula conta com uma apostila também didática, temos mentoria, temos simulados e você aprende do zero a minutar as peças prático-profissionais, ainda que nunca tenha feito estágio na área criminal. Eu não só passo para vocês como que essas peças devem ser minutadas, como
também tem diversas aulas de teses, onde eu faço você entender do absoluto zero o direito penal, como que as teses são classificadas, qual que é a ordem que você deve alegar na sua prova, beleza? Basta clicar aqui embaixo para você conhecer o curso, me siga no Instagram, tem muita dica lá para você, @prof.cebrian, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e se gostou da aula e se essa aula te ajudou, deixa aqui um comentário embaixo do vídeo e lembrando que tem outras aulas gratuitas aqui também no canal para você aprender sobre as peças prático-profissionais, além de outras dicas exclusivas, beleza? Vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Até a próxima aula, fui!